Mês 5, no calendário do Eterno, mês 8, dia 2 de 2022. Muitos são como Jonas, correm na direção oposta aos ditos do Eterno e sentem-se tranquilos, pensando que tudo estará bem com eles. E então, o toque da morte vem sobre eles e rapidamente clamam a Deus por socorro. É aí que o Espírito Santo os lembra das suas rebeliões, para os levar ao arrependimento. Por essa razão, não devemos interferir nos processos de vida individuais, que o Onisciente permite que cada homem mortal que ame e deseja corrigir, pois preparar o caminho para o pecado, sem orientação divina, é conduzi-lo à perdição e à morte eterna. Jonas fugiu, segundo ele, da presença de Deus, mas não conseguiu ver na sua impulsividade e rebeldia que de Deus ninguém pode se esconder. Mais ainda, correu ousadamente sem prever ou imaginar que, devido à sua conduta errada, iria acabar na barriga de um peixe enorme. Jonas conhecia Deus. Ele sabia da sua grande misericórdia e por isso declarou aos que estavam no barco que toda a tempestade era culpa sua e que a solução seria atirá-lo ao mar revolto. Quantos de nós agiriam assim em tal circunstância? A sua teimosia o colocou nessa posição de risco, mas ao ver que não havia forma de escapar, ele não permitiu que pessoas inocentes pagassem pela sua culpa. Ali demonstrou amor pelo seu próximo e fé na misericórdia de Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça e testemunho perante aqueles homens que adoravam deuses pagãos, que por muito que lhes implorassem que os salvassem, viram que a salvação veio do único e verdadeiro Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, do mar e de todas as fontes de águas. Analisemos o sofrimento pelo qual Jonas passou, desde que foi atirado pela borda até ser introduzido na barriga do peixe. Deve ter sido agonizante, mas ver-se ainda vivo dentro de um peixe foi ainda mais terrível. Clamou em rogo e súplica perante o Eterno, em humilhação e reconhecendo a sua loucura em querer escapar da ordem divina. Ali, aceitou a sua missão, recebeu a misericórdia do alto e foi levado para a costa pela mão do Eterno, que dirigiu aquele peixe para o vomitar ali, para que ele pudesse empreender a sua viagem a Nínive, uma vasta cidade cheia de grande pecado. Aí ele começou a pregar, e aquela cidade arrependeu-se e regressou a Deus. Contudo, surgido dias antes da barriga do peixe, de ter sido perdoado da sua ousada rebelião contra o único Deus, irritou-se excessivamente, porque aquela cidade foi perdoada naquele momento, por se ter humilhado e ter entrado em clamor perante o Criador. Aqui vemos como o ser humano é rápido em esquecer as misericórdias do Eterno. A nossa deplorável condição humana não é visualizada por nós mesmos, devido à grande cegueira espiritual. Alguns dias antes, Jonas clamava por perdão a fim de salvar a sua vida. E agora estava indignado com a misericórdia que o Criador concedia às suas criaturas naquela grande cidade. Tal é a incoerência humana, o egoísmo, esse egocentrismo de acreditar que eu posso receber os benefícios da grande misericórdia divina, mas o outro não. Porque aos nossos olhos, eles são tão míseros pecadores,
ainda mais do que nos rotulamos a nós mesmos, que não os achamos dignos. Julgamo-los pior, destituídos da graça eterna, e enfurecemo-nos com Deus por ver como a sua misericórdia os alcança. Quem é mais pecador? Maria, a prostituta, ou Pedro, que negou o mestre 3 vezes antes que o galo cantasse? Quem é mais pecador? Aquele que engana em segredo, desfrutando do adultério dentro de si, ou aquele que o faz abertamente? Não é o adultério forjado na mente e brota para a pele? Será que aquele que dá rédea ao fogo ou toma o seu curso como quer, não acaba queimado, em ruína? Será que Deus mente quando diz que nele podemos vencer isto? Aquele que não vence é porque o seu eu está vivo e não se entregou totalmente nisto ao seu Criador. Vê o viciado? Há mais esperança para ele, para se arrepender, do que para aquele que no seu ser acaricia o pecado secreto. Há grandes verdades escondidas, mas muito acessíveis, através do Espírito Santo a todos aqueles que o buscam de todo o coração. Aquele que não as encontra é porque não mergulha nas águas profundas da verdade, e isso não por si mesmo, mas é o dom de Deus, para que aquele que o busca com espírito humilde e quebrantado o possa encontrar. Essa lição, que Jonas não podia ver nem compreender, estava diante dele. A misericórdia do Eterno perante aquela cidade rebelde. Ele viu a humilhação deles, mas creu que eles eram tão perversos a ponto de não serem poupados, que a sua alma ficou indignada, em vez de ficar feliz, e proferiu palavras de repreensão àquele que o tinha tirado da barriga do grande peixe. Vemos isso ali em Jonas 4, nos versículos 1 ao 3. Como Adão no jardim do Éden, ele atribuiu a culpa do seu pecado ao seu Criador. Assim Adão disse: a mulher que me deste como companheira. E a mulher exclamou: a serpente que tu fizeste. E Jonas disse: não foi isso que eu disse quando estive na minha terra? Por isso tive o cuidado de ir a Tarsis, pois sei que tu és um Deus clemente e misericordioso, lento a irar-se, de grande misericórdia, e tu arrependes-te do mal. Ou seja, vemos aqui Jonas culpando Deus pelo seu desconforto e pelo que aconteceu por sua própria decisão. Assim é o coração humano e o raciocínio danificado pelo pecado. O Criador querendo salvar e a criação desejando a desgraça. Inconsistente e presunçoso no grande, amplo e misericordioso plano de salvação, colocando o nosso critério acima do de Deus, lutando com o invencível. É assim que se julga a Deus e que se faz de Deus. E tornamo-nos como Satanás, usurpadores do plano de salvação. Que condição humana miserável, que se julga mestre e dona do seu Criador. Tal é a loucura do pecado, que vive enraizado no nosso ser. Se não padecemos de um mal e vemos esse mal em outro, açoitamo-lo com palavras e ações. Mas se não temos esse mal, será que não temos nenhum outro? Será que estamos limpos diante dos olhos do Eterno? O olho esquadrinhador vê tudo, mesmo até a medula dos nossos ossos. E é por isso que ele colocou seus emblemas perante o seu povo dessa última geração como uma exigência. Emblemas que cada dia de reunião ali, no seu santuário, deve ser visto, deve estar à nossa vista, para que possamos refletir plenamente o que estes significam neste tempo para cada um de nós, pois eles estão lá para que cada um individualmente medite neles. Já deveríamos saber que o Eterno não fala por falar,
nem manda que se façam coisas por fazê-las. Não tomemos, portanto, as suas palavras e ordenanças à pressa, ou como meras sugestões, pois não nos perderemos pelas grandes coisas, mas pelas pequenas coisas que ignoramos, porque elas são insignificantes à nossa vista e à nossa compreensão. Assim, mesmo a Jonas, com tais palavras de indelicadeza que proferiu para com seu Criador e Salvador, o Eterno teve compaixão por ele. E ele saiu em busca de sombra, até ver o que aconteceria àquela cidade, e saiu da cidade. Deus preparou para ele uma abobobeira para lhe dar sombra. Deus preparou para ele uma aboreira para lhe dar sombra. Isso sim agradou a Jonas. Sentiu-se querido, sentiu-se levado em conta, mas também se sentiu merecedor. E aí reside o seu erro nefasto. Como seres humanos, pensamos que merecemos as dádivas celestiais, quando a única coisa que merecemos, na nossa miserável condição pecaminosa, é a morte. Mas o Eterno, em seu infinito amor por nós, nos dá as suas dádivas, para nos fazer saber que Ele está presente nas nossas vidas, como prometido. No entanto, como seres mortais, finitos, somos facilmente mutáveis no estado de espírito. Por negligenciarmos entronizar Jesus Cristo no nosso coração diariamente. Jonas, como nós, precisava de aprender lições rápidas e vitais, lições de salvação. Assim, o mesmo Deus que enviou a grande e robusta aboboreira preparou uma minhoca, uma só, e esta feriu a aboboreira. E o que era hoje, no dia seguinte, já era uma sombra do que era. Quando o sol nasceu, atingiu Jonas, e diante de um calor tão terrível exclamou: seria melhor para mim morrer do que viver. É por isso que, se o eu não morrer em nós, a vontade divina, as suas lições e correções serão sempre nulas em nós. Jonas não pensava, face ao seu egocentrismo, que a sua raiva era contra o que ele não fez e foi desfeito. E não raciocinou que aquele que fez tudo queria salvar o que era seu, pois tudo é dele nesse vasto mundo. Assim, perante o Jonas irracional, Deus teve de falar ainda mais diretamente com ele. E vemos ali em Jonas 4, dos versos 9 ao 11. Vemos que há ali uma conversa. E Deus disse a Jonas: estás tão zangado com a aboboreira? E ele respondeu: estou muito zangado, mesmo até a morte. Oh, como Deus é misericordioso face a tal egocentrismo humano. E continuou a falar com Jonas: tiveste piedade da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que cresceu numa noite e desapareceu na noite seguinte. E não terei piedade de Nínive, aquela grande cidade, onde há mais de 120.000 pessoas que não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e muitos animais. Incomparável é a misericórdia do Eterno. Que amor, que paciência, que está atento a cada uma das suas criaturas, humanos, animais, plantas, a tudo no seu mundo que Ele criou, e também conhece a condição de cada um. Os de Nínive não sabiam discernir a sua mão esquerda da sua mão direita. Por isso que a misericórdia do Senhor eterna foi ali aplicada. Será que Deus destruiria o mundo sem que ele soubesse da sua verdade? Vamos analisar e deixar de ser fariseus e legalistas e aprender com o verdadeiro mestre. O legalista vive preocupado com a aplicação literal das leis.
Não há nada mais legalista do que reduzir cada conflito à interpretação controversa de uma norma. Exemplo disso, vive ligado à regra, como um instrumento, mas sem seguir as instruções de utilização dessa regra. O fariseu, este é um hipócrita. Ele finge ter uma moral, sentimentos, crenças religiosas que não tem, vive na hipocrisia e em engano dissimulado. Exemplo, o bem comum, o político religioso em conjunto, tolerância ao mal, descartar o bom quando não convém, análise de cada palavra recebida em busca de vantagem própria. Os saduceus, rivais dos fariseus, mas nem por isso eram retos, viviam submetendo-se a governos estrangeiros e adotando a sua cultura. A sua vida era maleável de acordo com a sua conveniência. Viviam atrás de importantes cargos políticos. Não aceitavam que Deus interviesse nos assuntos do homem, mas que eles tinham o controle absoluto das suas vidas e as dos outros. Este era o partido político dos sacerdotes judeus aristocráticos. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo. João chamou-lhes tanto fariseus como saduceus, uma geração de víboras. Eles, tal como os fariseus, fizeram guerra a Jesus e aos seus discípulos. Eram menos do que os fariseus, eram mais discretos, mas lutavam para obter o fim que acreditavam querer, sem aceitar o Messias. Eles viviam com a Torá debaixo do braço, com a lei de Moisés, e ajudaram a crucificar o Filho do Homem. Essa é a triste condição do mortal. Não colocar o Eterno como centro e diretor de sua vida. Quem açoita não quer ser açoitado. O caluniador rejeita toda a infâmia sobre si mesmo. Isso é a loucura humana. Em todas essas incoerências humanas, Deus chama um povo com vergonha e maturidade espiritual, e não por si mesmos, mas por causa do seu dom para conosco. Somos chamados a ter vergonha da nossa terrível condição de pecado mortal e pedir o seu perdão uma e outra vez, em reconhecimento da nossa condição degradada, para que só assim, por Ele, sejamos elevados em maturidade espiritual. Assim não acabaremos como Jonas, pelas nossas rebeliões, lançados na barriga de um peixe, ou neste caso, lançados no lago do fogo. Jonas foi tão incoerente que depois de sair dali, tornou-se malcriado com Deus. E Deus não se ajustou às suas expectativas como um ser humano finito. Ali na história de Jonas, vemos que a sua onisciência e sabedoria vão acima de nós. Analisemos essas palavras que o Eterno colocou na minha mente para compartilhar convosco nesta hora. E não sejamos rebeldes à voz do Eterno. É o meu rogo e minha oração que assim seja. Que o Senhor nos abençoe.